Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. O like é importante porque faz com que o YouTube entenda que o programa é relevante, né? E aí entrega para mais pessoas. Clica lá no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e compartilhe o vídeo, porque compartilhando o vídeo você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando entendimento, levando consolo, né? E isso é o mais importante que a gente faz. E hoje, e siga-nos também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o autocontrole, não é? E claro, sempre quando a gente vai começar a nossa reflexão, a gente pede a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos mentores, dos espíritos superiores, para que seja uma reflexão bem feita, boa, de acordo realmente com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, não é? Então vamos lá, autocontrole, não é? Vocês já perceberam como a gente muitas vezes dá atenção mais aos fatores externos do que aos internos, né? Que nós damos muito valor a como nós vestimos, nos vestimos, que aparelho de celular a gente tem, onde a gente mora, qual carro a gente usa, né? Se o corpo está ali em forma, né? As mulheres se preocupam ali, né, com os acessórios, a maquiagem. E não, gente, eu não estou falando que isso não é importante, que o material não é importante. Nós estamos vivendo uma experiência na matéria, mas não é o principal. O principal é o que eu levo dentro de mim. São quais sentimentos, pensamentos eu tenho, quais os meus valores, qual é o meu modo de agir para com as pessoas, como é o meu temperamento, né? Então, autocontrole, se a gente buscar no dicionário, é o controle sobre si mesmo, é o autodomínio, é o comedimento, o equilíbrio, né? Então, para a gente falar de autocontrole, a gente precisa entender o que é temperamento. Né? Por quê? Porque temperamento é o conjunto dos traços psicológicos e morais que determinam a índole da criatura, do indivíduo, o modo de ser ou de agir. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, Allan Kardec nos diz que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito. Se a gente pensa nisso, faz todo sentido, né? Porque o espírito é o artífice do próprio corpo, né? Ou seja, o espírito modela aquele corpo que ele vai ocupar para que ele esteja de acordo com as suas necessidades, de acordo com a necessidade de manifestação das suas tendências. Então, o temperamento é efeito, não é causa, não é origem. Né? As pessoas que têm um temperamento mais difícil, irracível, colérico, violento, né, precisam promover uma modificação nas disposições morais do espírito, para que o temperamento também se modifique. Então, vejam que coisa interessante. Eu não consigo me modificar superficialmente, eu preciso modificar a minha disposição moral. E nós conseguimos isso pelo império da nossa vontade. Né? Quando a gente reconhece o efeito, que é o temperamento, nós conseguimos chegar até as causas que estão no espírito. É assim que nós podemos iniciar o autocontrole, que é o controle de nós próprios, né? Com a observação do temperamento. Isso faz parte do processo de autoconhecimento. Olhar para você mesmo, para suas atitudes diante das situações, como você age, como você reage, né? Notando como você percebe o conjunto de tendências que você abriga dentro de si mesmo. Então, observarmos de forma mais consciente como são as nossas reações no dia a dia é o primeiro passo para olharmos para aqueles automatismos do espírito, naquelas coisas que a gente repete sem nem mesmo perceber. Às vezes, a gente
dar resposta mal criada nos outros, né, de forma ali truculenta, pelo automatismo, porque a gente não se educa, né? E às vezes nós encontramos dificuldade em fazer alguma mudança em nós, né, na nossa maneira de agir, mesmo empreendendo um esforço necessário, mas esse esforço ele pode ser paralisado pelas disposições morais do espírito que vão opor ali uma resistência, às vezes até inconsciente, neutraliza aquela ação, aquele esforço de nos melhorarmos. Por isso é que é necessário, se nós quisermos modificar algum comportamento que nós temos, nós devemos começar pela modificação moral, pelos valores que nós trazemos e abrigamos dentro de nós, né? Entendendo essa questão, nós vamos conseguir aos poucos ir entendendo que é preciso modificar, o quanto de esforço eu tenho que colocar para alcançar essa modificação. E como eu disse, isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento, enxergar a nossa sombra e a nossa luz. Né? Nós somos tão cuidadosos, gente, com o que é externo, né? A gente cuida do corpo, do que veste, da nossa aparência, da nossa casa, né? A gente quer sempre manter a nossa casa em segurança, limpinha, bonitinha, né? Cheirosinha, a gente instala ali alarme, faz seguro, né? Mas nós nos descuidamos do inimigo que se instala em nós mesmos, em nosso próprio ser. Nós não prestamos atenção no caminho que percorremos, né? No caminho que o nosso espírito imortal percorre quando está aqui na matéria. E esse descuido pode nos causar graves problemas. No livro Encontro Marcado, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, vai nos dizer que nós asseguramos a tranquilidade dos que nos cercam, multiplicando recursos de segurança e higiene no plano exterior. E, simultaneamente, acumulamos nuvens de pensamentos obsessivos que terminam suscitando pesadelos dentro de casa. Então, veja, não adianta a gente cuidar só do que é externo e esquecer de dentro, de nós. Né? É isso que Emmanuel está dizendo, que é pela nossa invigilância conosco, nós agimos muitas vezes de maneira intempestiva, dando uma resposta ríspida, gritando, agindo com truculência. E aí, nós, na tentativa de nos inocentar de todo esse estrago que nós causamos, colocamos a desculpa nas moléstias nervosas, né? Ah, não, tô com os nervos à flor da pele, tô deprimido, tô não sei o que lá, não sei o que. E sem desmerecer a doença, não é isso não. Mas a gente passa muitas vezes a recorrer a remédios, a tranquilizantes, em vez de olharmos para a nossa própria conduta, os nossos próprios valores. Emmanuel fala que nós não podemos subestimar o poder da mente sobre o campo físico em que se apoia. Olha o que Emmanuel diz, se acalentamos a irritação sistemática, é natural que os choques do espírito atrabiliário alcancem o corpo sensível, descerrando brechas à enfermidade. Nesse caso, é preciso rogar socorro ao remédio. Ainda assim, é imperioso nos decidamos ao difícil empreendimento do autodomínio. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Se a gente, sem enfermidade, já está no nosso corpo material, claro que a gente precisa do socorro do remédio, mas é imprescindível que a gente se autocontrole, se autodomine, né? Pelo exercício da nossa vontade bem direcionada. Muitas vezes, nós recebemos as melhores instruções, a melhor educação dos nossos pais, né, dos nossos avós, das pessoas que nos cercam, dos espíritos superiores, receitas de calma. Mas não adianta, porque a providência decisiva parte de nós mesmos, da nossa vontade de mudar. Porque ninguém consegue, gente, penetrar na nossa alma para trancar esses sentimentos e esses pensamentos mais inferiores. Ninguém consegue alterar os nossos valores morais a não ser nós mesmos, porque nós somos senhores do nosso reino mental. Então, mesmo que hoje nós nos achemos presos nas consequências das nossas ações do passado,
né? Ações às vezes infelizes, enganos que a gente cometeu na nossa estrada de ontem. Com certeza, apesar de todo engano, todo erro, todo crime, com certeza nós somos livres em nosso íntimo para nos controlar, para educar o nosso modo de ser. Emmanuel diz assim: saibamos enfrentar os nossos problemas como sejam e como venham, opondo-lhes as faculdades de trabalho e de estudo de que somos portadores. Nem explosão pelas tempestades magnéticas da cólera e nem fuga pela tangente do desculpismo. Conter-nos, governar-nos, é isso que a gente deve fazer, né? Então, nós temos que encarar com otimismo as dificuldades que aparecem no nosso caminho, interpretando essas dificuldades por lições necessárias ao nosso aprimoramento. Para exercer o autocontrole, né, de modo melhor, nós precisamos compreender que as leis da vida funcionam nas ocorrências do dia a dia e aceitar as provações, as adversidades com paciência. Controlar as nossas próprias emoções, de modo que as nossas palavras e ações não firam o outro, não abrigar rancor em momento nenhum, né? Estimar as pessoas como elas são, sem exigir que elas pensem ou sintam ou ajam do modo como nós queremos. O autocontrole nos ajuda a ter certeza de que o bem aos outros sempre será o melhor que nós faremos em auxílio a nós mesmos, né? Se a gente já consegue se controlar, se a gente já consegue compreender as dificuldades e temperamentos que nós temos na vida, nós vamos conseguir compreender mais facilmente as dificuldades dos outros nesse mesmo processo. Então, quanto mais carinho eu tenho ao olhar para mim, sendo compreensivo com as minhas necessidades, com as minhas limitações, mais amor e carinho eu vou ter para com o próximo. Né? O sucesso mais efetivo e mais duradouro que a gente pode conhecer é a vitória sobre nós mesmos. É a vitória da criatura sobre si mesmo. Quem busca esse sucesso, inevitavelmente vai se sentir vencedor quando consegue dominar-se, quando modifica o temperamento, as emoções degradantes, né? E esse sucesso é o que traz a paz íntima para nós, né? Que nos torna mais gentis, mais afáveis, né? Que nos faz irradiar bondade. Então, gente, em qualquer lugar onde estivermos, nós somos sempre chamados a conviver com os outros. Mas, todavia, nós vivemos em nós mesmos. E nós mesmos é que estruturamos o nosso próprio destino, de acordo com a nossa vontade. Emmanuel nos dá um conselho e uma informação interessante. Ele diz que a vida, em nome de Deus, criou em cada um de nós um mundo por si. Nós é que somos responsáveis pela nossa existência. Então, tomemos a rédea da nossa mente, tomemos a rédea dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, exercendo o autocontrole, para que nós possamos caminhar com mais segurança. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau!